Pronto, botei para gravar. Certinho. Ok, Bom gente. estudo para nós. Vamos lá, bom estudo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu vou começar aqui vou fazer uma apresentação rapidinha, né? Meu nome é Aristóteles. Eu fiz a formação de líder yoga do riso recentemente, acho que foi em julho, né? E a minha experiência anterior com relação a essa questão do riso é que eu trabalhei durante 2 anos num hospital fazendo visitas hospitalares, né? Como palhaço. Eu e o Vagalume, é o meu palhaço, né? Então, essa foi a experiência que eu tive na faculdade. Eu estudei um pouco a questão do clown, né? E é uma coisa que sempre me atraiu. E aí o riso me deu uma perspectiva diferente de tudo isso, né? Uma perspectiva bem diferente, ampliou minha percepção em muitas coisas. E por conta da formação, de algumas coisas que eu vi na formação, me chamaram a atenção e eu comecei a fazer algumas reflexões, né? E surgiu essa oportunidade de fazer essa apresentação e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas dessas reflexões. Eu vou fazer aqui um compartilhamento de tela. Vou achar aqui. Pronto. Pronto. Vocês estão vendo aí? Deixa eu botar no modo de apresentação. Pronto, fica melhor assim, tá? Então, o tema que eu escolhi compartilhar aqui com vocês, conversar um pouquinho, é essa questão do riso e da presença, tá? Apesar de que esse tema ele vai se distender e vai entrar em outras questões, mas o foco é o riso, representado pelo trabalho da yoga do riso, e a presença, que tem todo um trabalho que é feito dentro disso, tá? Dentro dessa linha. Boa parte das coisas que eu vou falar aqui vem da minha experiência dentro da dinâmica energética do psiquismo, que é uma escola iniciática, que trabalha muito focado no autoconhecimento e na possibilidade de se alcançar a presença, né? Se trabalha a nível corporal para que a gente possa conseguir uma expansão da nossa consciência e aumentar a nossa percepção da realidade, né? Vamos do início, tá? Essa imagem aí, coloquei para evocar a imagem do Big Bang, da criação, tá? Que muitos físicos e estudiosos colocam isso como a origem de tudo, né? Desse nosso universo, tá? Essa imagem, ela evoca a ideia de que houve um momento de criação do universo. Antes dessa criação havia um vazio, tá? Então, alguns cientistas falam, havia um vazio. Depois passou a existir o tudo, né? Eu e algumas pessoas, né, falam que talvez não seja bem um vazio, seja uma energia indiferenciada, tá? Um campo de energia indiferenciado que se comprimiu e depois explodiu, gerando o Big Bang, que gerou um caos, né? Uma grande emissão de energia, de matéria, né? Uma expansão e organização de tudo isso, tá? As coisas começaram a se organizar e houve um grande processo criativo que surgiu com esse caos. Tá? Então a gente pensa as leis que regem o nosso universo, gravidade, né? Todas as leis que fazem com que a matéria tenha coesão, e aí a gente houve a criação de partículas que se reuniram em átomos, moléculas orgânicas até chegar em organismos, tá? Houve um processo evolutivo, que foi um processo criativo, tá? Então, eu acredito que não existia um vazio, que existia era uma inteligência por trás de tudo isso. O vazio não vai estar vazio, tá? Ele vai estar pleno de consciência. E esse estado anterior a esse processo de criação, ele está no meu ponto de vista, na escola que eu participo até hoje, ele fala que cada ser vivo está ligado a essa consciência. Cada ser vivo tem um pequeno liame de conexão com essa consciência. E a gente pode chamar também essa consciência de totalidade, porque é uma consciência que perpassa toda essa totalidade do que foi criado e do que está antes da criação. E aí a gente pode chamar essa consciência, essa totalidade de ser, né? Então, uma imagem para evocar todo o processo criativo, as constelações que se multiplicam pelo universo, que tem uma organização e que tem
algo central que dá a elas um sentido e um significado, né? Não existe uma aleatoriedade. A gente pode imaginar que sim, né? Numa visão mais mecanicista, mas numa visão sistêmica, tudo está conectado com tudo. Tudo é parte de um processo criativo. Então, algumas das qualidades desse ser. Esse ser, ele tem movimento, expansão e recolhimento, né? Que a gente vê na vida. O universo agora, eles dizem que o universo está em expansão, está crescendo. Né? Dessa explosão, a energia da explosão inicial ainda está fazendo todos os planetas, os sistemas, as constelações, elas estão em expansão, né? Se afastando uma das outras. E vai chegar um momento que talvez a energia acabe e elas vão voltar. Né? Curioso isso, né? E isso acontece com a gente. A respiração, por exemplo. A gente expande e depois a gente recolhe. Esse é o movimento da vida, é um dos movimentos da vida. Esse ser tem organização, ele tem fluidez, tem processos de transformação que estão acontecendo o tempo todo. Se a gente olhar no nosso próprio corpo, o tempo todo estão acontecendo transformações a nível químico, celular, biológico, né? O devir, sempre um passo adiante dentro desse processo de transformação, esse eterno vir a ser, dinamismo, liberdade, diversidade, vida, esse ser, ele engloba todos esses processos, né? Olha só, quando a gente olha, por exemplo, a diversidade de elementos minerais, né, de cristais, minérios, pedras, existe uma diversidade, o processo criativo criou coisas as mais diversas, mais variadas, riqueza, né? Se a gente olhar para a vida ela criou uma árvore com tantas coisas diferentes, né? Tantos seres diferentes. A gente está aqui, ó, nos mamíferos, onde está esse coelhinho aqui. Isso aqui é um galho que tem uma quantidade enorme de seres vivos. Todo um processo criativo que esse ser, essa consciência, pelo menos eu acredito nisso, né? Ele impulsionou para que isso acontecesse. E aí vem a ideia de cada indivíduo veio dessa totalidade. Veio para, por meio de experiências e aprendizagem, desenvolver e expressar seus potenciais de modo único. Cada um de nós é uma expressão única dessa totalidade. Qualidades que têm sua origem no ser. O que era essência e potência, o ser, ele tem a essência e a potência para ser tudo. Ele vem, se expressa e se materializa, né, em cada um de nós. Cada um de nós somos materialização desse potencial. Por exemplo, ó, aqui um processo de um desenvolvimento de um ser humano, né? A gente começa com uma célulazinha, ela se multiplica, ela se torna complexa a ponto de gerar um ser vivo, um feto. Ele nasce, um bebê, e continua evoluindo, cresce, vai complexificando a sua consciência, né? É um processo muito bonito, muito maravilhoso. Né? A gente nasce, então daí vem, tudo isso aí vem essa ideia de que a gente nasce com um alto grau de energia e vibração. Nós somos, porque a gente vem da fonte, e por estar conectado a essa fonte, a gente tem um alto grau de energia, de vibração, um cérebro que ter a capacidade de crescer, de experimentar, de aprender. Mas certas experiências da vida e a necessidade de sobrevivência vão fazendo a gente ficar encolhido, a gente se ajustar, tá? Certas situações, às vezes, agressivas, certas situações que fazem a gente se tolher, né? E a gente fica preso em padrões de comportamento e de pensamento, tá? Que restringe a nossa expressão natural, a nossa criatividade. A gente olha para a criança e a gente encontra isso, né? Qualidades todas aí que vêm desse ser. Só que, com o tempo, a gente vai congelando, a gente vai enrijecendo, a gente vai dentro desse modo de sobrevivência, que é muito aquém do modo de viver. A gente sobrevive, às vezes, e não vive, né? A gente vai só se adaptando e se bloqueando. Vários níveis, espiritual, emocional, mental, né? Então, a gente vai envelhecendo, enrijecendo, às vezes até pessoas jovens, não precisa ter 60, 70 anos, jovens, mas que estão bem, todos bloqueados, cheios de bloqueios, de limitações. E assim a consciência vai ficando prejudicada e limitada e vai perdendo a percepção do potencial que o ser oferece. Esse ser está à nossa volta, ele oferece isso, só que a gente parou de nos conectar com ele. Tá? Mas as crianças, quando a gente está nessa fase de criança, né, a gente pode observar que elas têm isso. Ainda mais se elas foram criadas num ambiente que é acolhedor, que é amoroso, elas vão conseguir expressar isso. E uma das formas como a criança expressa isso é o brincar e é o rir.
A gente olha para a criança pequenininha, ela vai estar lá brincando, vai estar rindo, ela vai estar mexendo nas coisas, experimentando, né? Criança tem essa qualidade. E aí eu peguei alguns trechos de um livro, que é o Amar e Brincar, que é do Maturana e da Gerda. E eles falam algumas coisas sobre o brincar, que é muito interessante. Aí eu já estou começando a fazer conexão com a yoga do riso, tá? Porque a yoga do riso, o Sandro, ele me falou uma coisa que eu fiquei matutando, né? Ele falou que uma coisa muito importante na yoga do riso, que ele aprendeu, era que o que se faz nos exercícios do riso é a brincadeira, é um espaço para brincar. E esse espaço, através desse espaço, a gente consegue chegar numa qualidade de abertura, né? Então, né, aqui, por exemplo, ele fala assim, na cultura ocidental, muitos de nós perdemos a capacidade de brincar pelo fato de estarmos continuamente submetidos às exigências de competir, projetar uma imagem e obter êxitos, numa forma de vida já descrita como luta constante pela existência. A gente entra nesse modo competitivo, nesse modo de sobrevivência, e a gente vai se afastando desse brincar natural que a criança tem. Tá? Aí a gente vai lá, pega, veste essas botas, essas máscaras, e que tapam a nossa essência, né? A nossa expressão verdadeira, porque a gente quer mostrar uma imagem para a sociedade, porque a gente está cheio de bloqueios, de medo, de traumas, de inseguranças, e a gente usa essas coisas que também tapam a nossa expressão, a nossa luz. Né? Brinca-se como se está atento ao que se faz no momento em que se faz. Isso é o que agora nos nega nossa cultura ocidental ao chamar continuamente nossa atenção para as consequências do que fazemos e não para o que fazemos. O ato de brincar, ele nos coloca no momento presente. Tá? Não tem futuro. A criança, quando ela está brincando, ela está tão envolvida naquilo que ela entra no estado de presença. O brincar tem essa qualidade. Tá? Pessoal, ó, uma coisa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, parar, eu estou falando um pouco rápido por conta da limitação do tempo, tá? Mas vocês podem falar aí e me chamar, tá? Essa qualidade da presença que o brincar ele nos dá, ele nos permite, né? Brincar não tem nada a ver com o futuro. Brincar não é uma preparação para nada. É fazer o que se faz em total aceitação, sem considerações que neguem sua legitimidade. Nós, adultos, em geral, não brincamos. A gente perdeu o ato de brincar. E, frequentemente, não fazemos quando afirmamos que brincamos com nossos filhos. Eu já observei isso, tenho 2 filhos, e na minha história pregressa, realmente eu brinquei pouco com eles. Hoje eu estou tomando essa consciência. Brinquei, sim, mas eu acho que eu poderia brincar mais, brincar sem tantas regras, sabe? Brincar sem tanta preocupação, me soltar mais junto com eles. Para aprender a brincar, devemos entrar numa situação na qual não podemos senão atentar para o presente. Tá? Então, o brincar com essa qualidade fantástica que a gente tem nas crianças e que a gente vai perdendo, ele nos aponta esse caminho, nos coloca aqui na presença. Tá? Historinha de pais, às vezes, pais que conseguem estar bem presentes junto, vivendo junto aquele momento com a criança, mas tem outros que não. Eu acho que em muitos momentos eu não fui totalmente presente. Mas continuo aprendendo. Vamos lá. Chamamos de brincadeira qualquer atividade humana praticada em inocência. Isto é, qualquer atividade realizada no presente com atenção voltada para ela própria e não para seus resultados. Ou, em outros termos, vivida sem propósitos ulteriores e sem outra intenção além de sua própria prática. Está reforçando a ideia. Brincar é isso. Quando a gente brinca de carrinho, agora as crianças estão perdendo isso porque estão ficando no computador, já pequenininha já recebe um tablet, um celular e vão brincar com eles, né? Mas as cantigas de roda, cirandas, né? A brincar com a terra, brincar com a areia, carrinho, bola, isso tudo coloca a gente nesse momento. A gente não está fazendo isso pensando em outra coisa, mas pensando em estar aqui, pensando em como é bom estar nesse momento, nesse estado, né? Ó, brincando, né, de tomar banho de chuva ou de mangueira, coisa melhor que isso.
Aqui é o último trecho desse livro, né? Qualquer atividade humana que seja desfrutada em sua realização, na qual a atenção de quem a vive não vai além dela, é uma brincadeira. Tá? Então, para a gente entender o que é uma brincadeira e as qualidades que estão por trás disso, né? Ó, bolinhas de sabão. Olha a alegria do rosto dessas crianças. Né? Com uma bolinha de sabão, que a gente não tem mais esse tempo e essa disponibilidade para estar fazendo esse tipo de coisa quando ficamos adultos, né? Aí o Winnicott ele é um psiquiatra, psicanalista, né? E ele fala isso, brincar é por si mesmo uma terapia. Tá? Aí a Brasilda é uma terapeuta corporal, tá? Ela fala assim, podemos considerar o brincar como um estímulo que favorece a identificação da criança, tornando-a capaz de mobilizar sua energia no campo psíquico e somático. Então, ela, no papel de terapeuta, psicanalítica, tá? ela já conseguiu ter essa percepção. É um estímulo. O brincar gera esse estímulo que ajuda a mobilizar a nossa energia, tanto no campo psíquico quanto no campo corporal. Aí aqui já é uma frase do Jean-Yves Leloup. Ele é um terapeuta, ele é da Escola de Terapeutas. Ele está ligado também à Universidade da Paz, Universidade Holística. Aqui em Brasília a gente tem uma sede dela. Curar uma pessoa da tristeza, aí já falando da alegria, que é um sentimento que está associado ao brincar, né? Curar uma pessoa da tristeza é levá-la de volta à fonte transcendente do seu ser, que é a alegria. Alegria não subjetiva, que só falta quando alguém a esquece. Desculpa, Aristóteles, desculpa un minutinho. Sim, sim. ¿Tú no gustaría de fechar os microfones porque tem alguns abertos? Está dando muita interferência de barulho, sabe? Okay. Pessoal, vamos, então peço a gentileza, vocês podem fechar vocês que estão com o microfone aberto. Tu não tem como fechar aí todos? Porque tipo, liberaram tudo. Você Mas pode então isso aqui tem que ir pro Face, tem que ir pro Insta, a gente tem que se... Oh. Mas a gente tem que falar. Ari, Oi. você pode clicar nos 3 pontinhos da pessoa e mutar quem não estiver mutado, tá bom? O problema só é que eu não estou conseguindo ver todos aqui. Ponha no modo galeria. Espera aí. Ah, porque sua tela está compartilhada, né? Tá? Mas assim, gente, eu vou pedir só um pouquinho de paciência, sabe? Porque vamos continuar seguindo assim, porque senão eu perco um pouco o fluxo dos pensamentos, das ideias, fora o tempo que a gente vai fazer isso. Aí eu peço a gentileza, os colegas eles podem fazer isso. Podem ajudar aí a fechar o microfone enquanto não tiver nada para comentar, tá bom? Eu peço essa gentileza aí. Isso. Essa imagem, voltando, né? Então, curar uma pessoa da tristeza é levá-la de volta à fonte transcendente do seu ser. Lembra do ser que a gente falou lá no início? Né? Esse ser que nos envolve, esse ser que é a totalidade, esse ser que é algo maior do que nós mesmos. A gente perdeu a conexão com eles, né? Nesse nosso desenvolvimento, no momento da infância. E aí, para curar a tristeza, o caminho é reconectar com a alegria. É reconectar com esse ser. Tá? De certa forma, é isso que ele está falando. Mas o que vem a ser uma alegria não subjetiva, ou seja, que não se sente nem emocional, nem intelectivamente. Uma invencível tranquilidade da alma. Eu achei isso tão bonito. Tá? Esse espaço de reconexão, tá? Ele tem essa qualidade. Quando a gente se reconecta com a nossa alma, a gente pode restabelecer a conexão com o ser, né? Com o ser original. Sabe? Uma coisa para a gente refletir aí, né? Então, a imagem aqui, olha só, né? Que bonito, nesse momento, né? A imagem e o que ela está expressando aí, a simplicidade, tem um gesto de brincadeira se escondendo atrás da flor, né? E o sorriso dela, pelo menos para mim, passa assim que ela está num momento de alegria. A gente pode se reconectar. Aí eu achei essa escala aqui do Hawkins. Hawkins era médico, psiquiatra, e ele desenvolveu uma escala da consciência, níveis de consciência, níveis vibratórios. Tá? Aqui a gente vê, tem uma série de números aqui, né? 20, 30, 40, que são a mensuração da vibração em hertz.
Então, ele fez uma escala de emoções, tá? E o nível de consciência dessas emoções. Aqui a coragem, esse nível 200 aqui, ele faz a separação entre emoções integradoras, que não integram a nossa consciência, que são essas aqui de cima, e emoções que desintegram, que a gente se sente fragmentado, que a gente se sente despotencializado. Tá? E aí eu quero trazer atenção aqui para a alegria. Olha só onde é que está a alegria. Está quase no topo. Está quase no topo aqui dessa expansão maior. Né? Ele coloca aqui 700 como a iluminação. A alegria está pertinho. Olha só que interessante. Então, quando a gente consegue, através do brincar, através do riso, alcançar esse estado de alegria, a gente consegue uma expansão vibratória e uma expansão de consciência que nos reconecta com o ser. Em outras palavras, é isso. Tá? Opa, vou voltar aqui. Aqui tem esse mapa dele, do Hawkins, que está um pouco mais completo. Então, aqui você tem os níveis de consciência, a frequência em hertz, a emoção, visão de vida, visão de Deus, processo. E a alegria vai estar aqui, né? Ó, vai estar aqui, está ligada à emoção de serenidade, a visão de Deus de completude, visão de vida de completude, visão de Deus de unidade, processo de transmutação. E os outros aqui, ó, vergonha, culpa, apatia, todas elas trazem essas visões de vida, essas emoções que são fragmentadoras, que fazem a gente ficar despotencializado. Tá? A alegria, o brincar, o rir, vai potencializar a nossa vida. Aí essa frase aqui um pouco maior, eu trouxe de um livro, eu fiz questão de trazer desse livro, um livro chamado Presença, Propósito Humano e o Campo do Futuro. Esse livro foi criado, e temos 10 minutinhos, nós já estamos quase acabando. Esse livro aí foi feito pelo Peter Senge e outras pessoas, pesquisadores, que trabalham com gestão empresarial, gestão de grandes empresas, trabalham em universidades, são pesquisadores. Eu trouxe essa frase porque esses caras, eles têm uma visão muito pragmática, sabe? O que eles estão preocupados é com a inovação. Porque as empresas, para elas conseguirem melhorar os resultados delas, elas têm que investir muito em inovação, sabe? E aí eles pensam o seguinte, como é que a gente alcança a inovação, como é que a gente consegue acessar o campo do futuro, que é o campo que vai nos dar os conhecimentos que criam as condições para o novo se manifestar. Né? O livro ele fala sobre isso, aí eles vão falar sobre presença nesse tópico. Né? Primeiro, imaginamos a presença como estar plenamente consciente e atento no momento atual. Depois passamos a considerá-la como um ato de ouvir com intensidade, de rejeitar os preconceitos e formas históricas de emprestar sentido às coisas. O velho, o ultrapassado, aquilo que já não precisa mais, né? Logramos, então, reconhecer a importância de abandonar as velhas identidades, a necessidade de controlar. E, como disse Salk, fazer escolhas que sirvam à evolução da vida. Então, mesmo pensando em empresa, eles estão pensando em algo muito maior. Uma empresa que sirva não só para ganhar lucro, mas que sirva à vida, tá? Que seja sustentável, sabe? Que faça o bem para a humanidade. Por fim, constatamos que todos esses aspectos da presença conduziam ao estado de abrir-se para receber. Abrir-se para receber. Receber o quê? Para mim, só pode ser o que o ser está trazendo para a gente. Tá? O que essa fonte de sabedoria, de conhecimento, está trazendo para nós. Né? De participação consciente no campo mais vasto de mudança. Quando tal acontece, o campo muda e as forças modeladoras de uma situação deixam de recriar o passado para manifestar ou materializar o futuro. É isso que eles querem aí, que eles propõem. Como a gente cria o futuro, um futuro que renova, um futuro que recria, através da presença. Travou. Então, aí eu fiz um curso esses dias com o Murilo Gun sobre criatividade. E eu peguei um trecho de uma das coisas que ele fala no curso, que é esse trecho aí, que ele fala assim, como já disse algumas vezes, nós nascemos criativos e desaprendemos a ser criativos. Nós nascemos cientistas e desaprendemos a ser cientistas.
Nós nascemos exploradores e desaprendemos a ser exploradores. Nós nascemos corajosos e desaprendemos a ser corajosos. Nós nascemos curiosos e desaprendemos a ser curiosos. Nós nascemos questionadores e desaprendemos a ser questionadores. Nós nascemos brincativos e desaprendemos a ser brincativos. Olha que maravilha. Achei fantástico. Aí ele fala, o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Tá? Criança que sobreviveu, que não se ficou perdida, presa lá no passado, né? Que acompanhou esse adulto, é o adulto criativo. Tá? E aí, para concluir, qual que é a minha tese? O que eu defendo? Que o ato de brincar e rir, ele cria um estado de presença. Tá? Ele vai criar esse estado de presença na gente. Tá? O brincar, o rir, a alegria vai colocar a nossa consciência nesse estado de presença. E a partir disso a gente vai ter uma maior conexão com o ser. Tá? Então, é isso que ainda é tão pouco trabalhado, que a yoga do riso veio descobrir e valorizar. Essa atitude do brincar e rir, quando aplicada à nossa vida, nos permite fortalecer a nossa presença e alcançar o ser. Tá? E aqui é a imagem do Calvin Haroldo, um personagem de tirinha que eu gosto muito. Eu acho muito bacana. Gente, temos uns 5 minutinhos aí. Alguém quiser perguntar, comentar alguma coisa? Por mim, a minha parte da apresentação eu encerrei aqui e deixo aberto para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá? Eu vou fechar a apresentação. Bom, podemos conversar um pouco. Aristóteles, eu fui logo dar uma olhada sobre a questão do Maturana. Porque, para mim, assim, Humberto, ele é maravilhoso, né? Sobre a questão da condição, da análise da psique humana, ele vai trazer uma série de universos. E, para mim, que trabalho na educação infantil, foi assim, quando eu olhei o título, eu cheguei a me cair em cima, né? Legal. Também tenho visto essa sincronicidade, né? Do riso com o nosso próprio bem-estar, com a nossa dimensão emocional, dentro desse contexto, desse período da pandemia, de uma série de contingências, dessa mudança planetária, né? Então, acho que, assim, é maravilhosa a forma assim, que você fez a explanação e abre um universo de outras dimensões do que a gente, cada um de nós aqui propõe-se a desvendar, está desvendando na prática, né? E na base teórica. Que eu acho que o principal da yoga do riso é esse, essa prática, né? O que fala também no budismo, que é a questão assim, não adianta você ler muito sobre meditar se você não medita. Sim. Sim, perfeito. Obrigada. Boa noite, sou eu, Arthur, aqui falando. Pegando o gancho aí que a Renata falou, essa questão de que não adianta ler muito sobre meditação se você não vai para a prática meditar. Gostei muito do que você falou, Aristóteles, da questão do estado de presença, né? Também estudo bastante essa questão do estado de presença, mas percebo na minha prática que às vezes ela cai nesse pré, sabe? Às vezes eu estou nesse lugar de teorizar muito o que vem a ser esse estado de presença no lugar anterior ao que ela vem a ser. E aí acabo perdendo o momento de fato estar ali vivendo só o presente mesmo, né? Focado na respiração, no riso, na alegria, enfim, em qualquer lugar que seja esse lugar. Então, eu gostei muito da sua fala do estado de presença e de buscar cada vez mais essa prática de fato de estar nesse lugar, né? Então, parabéns aí pela apresentação, foi bem bacana. Ok, obrigado, Arthur. Valeu, obrigado aí pela sua
tudo que você acabou de falar, né? Que é interessante também, né? E coloca também esse desafio que a gente tem, né? De como entrar nisso, né? E não só teorizar, né? Sempre que fala em presença, me vem a questão presente, de fato, né? Aquilo que a gente recebe de presente. Uhum. Então, a questão de cavalo dado não se olha os dentes, né? E às vezes nós somos presenteados com meias, às vezes com grandes coisas, né? Então, quando a presença também nos dá resiliência, né? Porque é isso, a gente vai... O presente é a tristeza também, não é só a alegria. Né? O presente é aquilo que a gente recebe. A forma como a gente respira isso, a forma como a gente consegue lidar, olhar, tipo, abraçar, gratidão. E é a partir disso que a gente consegue lidar de fato no presente, né? E tem uma questão, eu ouvi esses dias, que quando, falando agora de passado e futuro, porque o nosso presente, ele some por isso, né? Por esse lugar, essa tristeza do que a gente já viveu ou uma antecipação, uma ansiedade daquilo que a gente não viveu. Um minutinho, viu? Só lembrando. E aí, que falava que, na verdade, quando a gente se sente ansioso ou triste, não é necessariamente o fato da gente estar preso ao passado, mas é o fato do passado estar sentado já no nosso futuro. Então, tudo que a gente prevê no nosso futuro, deseja no nosso futuro, a gente já está vendo o passado sentado ali. E parece que realmente aquilo vai se repetir, porque ele já está presente lá, né? E, na verdade, é só deixar cada coisinha no seu lugar, aceitar o presente. Essa qualidade da criança, de estar presente na brincadeira, né? Ela está presente em tudo que ela sente. Então, se ela sente raiva, ela fala, né? Ela vive as emoções dela. Se ela sente medo, né? Mesmo que seja uma coisa imaginária, assim, para nós, né? Ela vai viver isso. Só que aí, o que a gente, pais, educadores, falam? Engole esse choro, menino! Tá?